E hoje, no programa Rede de Inclusão, eu recebo Débora Aldeia. Ela vai falar sobre um projeto Levi, levando ensino, vida e inclusão. É um trabalho feito aqui em Florianópolis que oferece terapias e tratamentos para inclusão com crianças com autismo. Tudo bom, Débora? Tudo bem, Juliana. Um prazer tê-la aqui. Muito obrigada pelo convite. Como é que surgiu esse projeto Levi? Esse projeto surgiu da necessidade que a minha família descobriu assim que o nosso filho mais novo, com 2 anos e meio, foi diagnosticado dentro do espectro do autismo. E naquele momento eu imaginei que eu soubesse o que era autismo e aí eu descobri que eu não sabia nada. E frequentando as terapias, as salas de espera, eu tive acesso a muitas histórias, a muitas famílias que não conseguiam 2 coisas: acesso a tratamentos de forma gratuita e não conseguiam ser acolhidas em nenhum lugar. Elas levavam seus filhos para as terapias, os seus filhos entravam para dentro das sessões e essas famílias ficavam do lado de fora aguardando. 45 minutos depois, a criança era entregue para esse pai e para essa mãe e ela ia embora sem muito direcionamento. E por não ter acesso gratuitamente, elas não conseguiam fazer tudo aquilo que os seus filhos precisavam. E são terapias caras e muitas vezes não se enquadram dentro do orçamento da família brasileira. E percebendo essa lacuna, essa dificuldade, a gente decidiu então criar o Projeto Levi, que leva o nome do meu filho, que tem autismo, e é a sigla Levando Ensino, Vida e Inclusão, e é a bandeira que a gente levanta e é o que a gente pretende fazer. E quais foram os sintomas? O que você percebeu para que ele fosse diagnosticado com autismo? Ele estava já com 2 anos, 2 anos e 3 meses, e ele ainda não falava nada. E quando eu digo que ele não falava nada, ele não emitia nenhum tipo de som. Ele era uma criança calada. Nós chegávamos perto dele, eu sabia que ele escutava, porque a gente batia uma porta, ele olhava, ele às vezes trocava alguma coisa com a gente, mas quando ele estava assistindo alguma coisa, a gente chamava ele pelo nome, ele não nos atendia. Tudo que tinha em casa ele enfileirava e fazia filas, e ele fazia por setor, então era carrinho com carrinho, lápis com lápis, colher com colher, sapato com sapato. Ele tinha um padrão de cremes grandes com cremes pequenos, e isso começou a chamar a minha atenção. Tenho um filho mais velho também e muito acesso a crianças, então sabia que tinha alguma coisa que estava fora do padrão, mas não tinha muita certeza do quê. Aí nessa mesma fase ele começou a caminhar na ponta dos pés, e eu fui atrás de informação e tudo que eu colocava dessa listagem de coisas dizia que muito provavelmente ele tivesse autismo. E na minha cabeça, no início, autismo era só aquele autismo clássico que a gente é acostumado a ver em filmes e programas. E eu falava, não, mas meu filho não tem, não é isso que ele tem. Ele não apresenta essas características. E comecei a ler muito sobre o assunto e alguns pontos eram muito parecidos, parecia que estava descrevendo meu filho. Com base nisso, fui para os médicos, fui para os especialistas, eles me deram uma suspeita diagnóstica de que de fato ele estava dentro do espectro. E ali, depois de 3 meses, existiu, de muita pesquisa, de muitas consultas, aí existiu uma definição mesmo, uma assinatura num laudo, dizendo que ele estava dentro do espectro do autismo. E foi a partir daí que surgiu o Levi? Não, ainda não. A gente começou nessa caminhada. Primeiro, em primeiro lugar, quero me dirigir a vocês que vivem essa mesma situação que a minha. Vocês sabem como é difícil o início. O início ele é muito tenebroso, é muito dolorido. A gente não sabe o que a gente está enfrentando, nem para onde a gente vai depois disso. E aí, como começou a ficar tudo muito confuso dentro de mim, eu fiquei um tempo ainda vivenciando esse luto, porque de fato é um luto que a gente vive. E aí, depois de começar a passar por tudo isso, é que a gente viu a necessidade que as famílias estavam enfrentando, e eu tive clareza de pensar e falar, tudo bem, eu tenho 2 caminhos: ou eu fico vivendo a minha dor, ou eu tento fazer com que a minha dor possa curar outras pessoas. E aí foi assim que a gente decidiu iniciar o projeto. E como é que funciona o projeto Levi? O projeto hoje ele funciona de forma inteiramente gratuita.
As famílias que estão conosco no projeto hoje, elas não pagam por nada, por nenhum tipo de atendimento ali. Elas passam por uma triagem, onde a gente especifica quais são as questões que essa criança enfrenta e o que a gente, como projeto, tem para oferecer. Então, a psicóloga define ali se nós concordamos com o laudo e o que o projeto teria para oferecer para aquela criança, e a gente avalia quais são as condições financeiras daquela família. Sim. Comprovado que ela não tem condições de arcar com tudo que o filho dela precisa para poder desenvolver e evoluir, ela é uma forte candidata a entrar para dentro do projeto. E o que precisa ter para entrar no... Quais são as características? Para a criança poder participar? Ela precisa estar dentro do espectro do autismo ou da síndrome de Down, porque nós atendemos essas duas linhas. Ela estando dentro com um laudo médico que comprove que ela tem uma dessas duas situações, ela já pode ser candidata a entrar para dentro do projeto. Uma das coisas que a gente prioriza são famílias que ainda não tenham conseguido nenhum tipo de atendimento, que estejam em filas de espera, aguardando para ser atendidas de alguma maneira, e a gente prioriza também muito a intervenção precoce, porque hoje já é de consciência de todos que quanto antes você atender uma criança dentro do espectro do autismo, maiores são as chances de evolução. E ainda tem muita mãe que esconde por vergonha, por medo, por não aceitação, né? E eu preciso dizer que eu entendo, eu compreendo, porque é muito difícil até pra gente mesmo, pra família, porque geralmente as pessoas que estão próximos falam, não, mas seu filho não tem nada, porque o teu primo também fazia isso, porque... Então ficam tentando tirar isso de dentro da cabeça das mães, quando não é algo que está na cabeça das mães, é um fato, é comprovado. Então elas escondem muito ou demoram muito tempo para aceitar, só que isso é muito complicado porque atrasa o desenvolvimento ainda mais da criança. Eu preciso falar para todos vocês que a gente, como projeto, a gente não luta pela cura do autismo. Eu acredito que o autismo não precisa de cura, quem precisa de cura somos nós, a sociedade precisa de cura, a gente precisa encarar o autismo como uma realidade presente, como pessoas como eu e como você, todo mundo tem as suas diferenças. O que a gente batalha como projeto é para que eles evoluam da melhor maneira possível dentro do quadro que eles apresentam. Então a gente oferece tudo o que a gente puder para que essa criança se torne um adulto independente, ela consiga viver a vida dela da melhor maneira, essa família possa ter a capacidade de conviver com essa criança, os irmãos possam entender o quadro que chegou dentro dessa família, por que os pais estão tendo que dar mais atenção para o meu irmão do que para mim. Então esse é o nosso objetivo como projeto, é trazer qualidade de vida para famílias que estão enfrentando uma situação tão difícil. E o que uma criança com autismo ela realmente precisa? Em primeiro lugar, ela precisa de amor. Não existe terapia maior do que o amor. Não existe terapia maior do que a aceitação. Qualquer pessoa, eu, você, se a gente entrar num lugar e você não se sentir bem recebido, você não se sentir amado, você não quer ficar ali, você não tem vontade de se desenvolver ali dentro. Então, em primeiro lugar, essa criança precisa do amor, e esse amor, em primeiro, tem que vir da família. Ele precisa se sentir amparado por essa casa, ele precisa se sentir aceito por essa casa. Por isso que é muito importante o acompanhamento familiar. Enquanto essa família não entender essa realidade, não receber essa criança, ela até evolui, mas ela não evolui tudo que ela poderia. Então, em primeiro lugar, uma criança com autismo precisa de amor e precisa de aceitação. Em segundo lugar, ele precisa de acesso a terapias, porque são as terapias que desenvolvem essa criança. Acompanhamento médico, acompanhamento nutricional, ele precisa ter uma linha aí muito de famílias e profissionais trabalhando juntos para que tenha uma evolução completa dessa criança. Então tem que ter um acesso a terapias. E o acesso ao esporte, à educação, como que funciona no projeto Levi? É extremamente importante. Hoje o Projeto Levi está firmando uma parceria com um projeto que chama Onda Azul, que dá aulas de surf para crianças com autismo. Fora isso, a gente trabalha muito a questão da educação física, né, dentro do projeto, psicomotricidade. Então a gente faz muitos exercícios com eles voltados a isso. A gente sabe a importância que tem em vários aspectos, motores, então a gente prioriza bastante isso dentro do projeto. Então é uma veia bem importante que muitas
famílias também não têm acesso. E a educação é uma batalha que tem se iniciado agora, porque de fato o autismo ele é algo novo, apesar de ser antigo, ele é novo, porque a realidade tem mudado de uns tempos para cá. Hoje, pela Organização Mundial de Saúde, 1 a cada 60 crianças estão dentro do espectro do autismo. Daqui 2 anos a previsão é 1 a cada 25 crianças, então a educação ainda não está preparada, a inclusão hoje ainda não é uma realidade. Algumas escolas se esforçam muito, querem muito receber essas crianças, mas ainda existe um despreparo, mas eu acredito que com o aumento dos casos e com essa bandeira toda sendo levantada, cada vez mais pessoas falando sobre o assunto, eu tenho certeza que a gente está indo por um caminho muito bom. Então, se não tivesse esses projetos como o Levi, como que a criança poderia estudar numa escola, algumas famílias podendo colocar numa escola particular, outras escolas públicas, elas seriam bem recebidas? Como que elas teriam esse atendimento? Hoje existe uma lei que ampara as famílias de que nenhuma escola pode negar a matrícula de uma pessoa com deficiência. E essas crianças, elas têm direito a um professor auxiliar que as acompanhe, elas têm direito à atividade adaptada para que elas possam acompanhar aquela aula, uma prova adaptada, mas isso nem sempre é colocado em prática. Muitas famílias precisam ir para a justiça, buscar os seus direitos, não é uma realidade tão simples e tão bonita quanto escrita no papel. Então hoje muitos acabam optando por uma educação exclusivamente especial. No Brasil nós não temos direito a homeschooling, então essas crianças precisam ser matriculadas, assim, por um lado você não tem direito ao homeschooling, por outro lado você é obrigado a matricular teu filho numa escola, mas ninguém te aceita, ninguém aceita teu filho, então é um trabalho difícil, mas que precisa ser feito. Eu quero muito que essas crianças estejam em qualquer lugar, que elas tenham o direito de frequentar a escola que a família definir, que elas tenham o direito de ir aos cinemas, de ir aos teatros, de passear com as suas famílias sem um olhar ruim da sociedade em relação a isso, sem um olhar de reprovação, mas é um caminho ainda a ser trilhado, é uma batalha que a gente está começando agora. Falta informação para isso? Falta muita informação, porque o autismo ele não tem uma característica física, então se você vai ter oportunidade de ver as imagens do Levi, mas se você vê o Levi você não diz que ele tem nada, ele não tem nenhuma característica física, então se você vê ele comigo num shopping, numa crise, o teu primeiro pensamento é: essa mãe não educa esse filho. Então falta informação, falta um olhar mais adequado, falta você enxergar uma situação dessa e antes de julgar você imaginar o que existe por trás dessa história, o que existe por trás dessa família. Então tem muita falta de informação, sim, tem muitos pais que não querem que seus filhos se aproximem dessas crianças, a escola enfrenta muito isso, porque aí ela matricula um autista e por outro lado os pais se levantam e falam: mas como vai ter uma criança dessa, né? E não é contagioso, não vai passar, muito pelo contrário, eu acho que as pessoas que convivem com qualquer pessoa com deficiência, elas têm uma oportunidade maravilhosa de crescimento. Crianças que vão conviver com qualquer pessoa com deficiência, elas vão ser seres humanos muito melhores do que a gente. E quantas pessoas crianças, vocês atendem no projeto? As crianças e as famílias, né? Porque nós falamos que nós atendemos famílias. As crianças e as famílias hoje são 50, já passaram pelo projeto 50 crianças e famílias, algumas receberam alta, outras continuam com a gente ali, atualmente 30 em atividade. Então a gente dá esse atendimento, estende o atendimento a todos, então tem avós que frequentam ali o projeto junto com os netos, participam das terapias, a gente tem psicólogos que estão à disposição para atender também, tem sido bem importante. E como que é uma criança que recebe alta? Daqui para frente, como é que ela vai se comportar? Dentro do autismo, o trabalho não termina nunca, né? Não existe a cura do autismo, como a gente já mencionou aqui, existe sim uma evolução. O Levi, no início do diagnóstico, você pode classificar como autista leve, moderado ou severo. Ele era um autista moderado não verbal. Hoje em dia ele é verbal, brinco que ele é verbal até demais, já está me dando umas respostas que ele não deveria, mas eu fico feliz por isso, porque eu queria muito escutar aquela voz. Então hoje ele é um autista verbal, ele está leve, praticamente saindo do espectro. Aí você vai me perguntar, mas dá para sair do espectro? Aí é onde está a grande dúvida de todo mundo. Sim, dá para sair do espectro. Isso significa que ele não é mais autista?
Não, autismo é uma característica, do mesmo jeito que os meus olhos têm essa cor e vão ter para sempre essa cor, o autismo vai estar sempre dentro do Levi. O que acontece é que ele foi tão desenvolvido que o autismo vai ser só uma pincelada dentro dele. Ele vai conseguir fazer várias outras coisas, vai conseguir conviver normalmente, mas o espectro existe como você sair dele, só que você não deixa de ser um autista. E aí ele pode estudar em outra escola, numa escola normal? Pode. Hoje, atualmente, ele estuda numa escola regular. E aceita as condições, aceita as as condições. O que precisa entender é que ele sempre vai ter algumas questões que o diferem de outras crianças. Isso é abordado na turma? O professor explica? Fala. Para te dar um exemplo, o Levi não é via de regra, mas existe uma linha do autismo que faz uma dieta específica. O Levi faz essa dieta porque é muito importante para ele. E os outros amigos às vezes questionam por que ele não come o mesmo lanche que a gente. E aí isso foi abordado na escola. A gente teve a sorte de encontrar uma escola muito acolhedora, que faz um trabalho muito importante com ele ali. Então tem sido já abordado, não é segredo, não é um tabu. O autismo na nossa casa não é tratado como algo desde o início. A gente já conversou com o nosso filho, com a nossa família. A gente não tem nenhuma restrição a falar sobre isso. O Levi sabe da condição dele, mesmo tendo 4 anos hoje. Ele sabe da condição dele, talvez não tenha a compreensão total, mas nunca foi falado, tem autismo. Não, ele está dentro do espectro do autismo, e isso pra gente é como se eu estivesse dizendo o cabelo dele é preto, tá tudo dentro do normal. Então, mais uma vez, Débora, obrigada pela participação aqui no Rede de Inclusão. Eu que agradeço, Juliana. E a gente termina o programa com a palavra amor, porque eu acho que foi isso que foi falado aqui. É essencial. Muito obrigada mais uma vez, e lembrando a você que para pautas e sugestões é só acessar o nosso e-mail que está aqui embaixo. Obrigada.